Irmãos, pega aí a sua Bíblia. Levanta ela para mim. Presta atenção, pode abaixar. Eu tenho duas mensagens. Uma curta e a palavra que eu preparei para essa noite. O nível da sua resposta vai definir a palavra que você vai ouvir hoje. Vamos de novo? Pega aí a sua Bíblia. Diga assim, Pai. Diga, meu Pai, fala comigo, porque o teu servo ouve. Pega aí a sua Bíblia, abra ela no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. Capítulo é o de número 4. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. O ano passado eu aprendi uma palavra chamada pedagogia. E achei ela fantástica. Porque a Bíblia é um livro pedagógico, em todos os sentidos. Se você pegar alguns escritores teológicos, ele vai dizer para você que a Bíblia é como se fosse um pai escrevendo a um filho. É uma linguagem didática, é uma linguagem pedagógica. Eu sei que talvez isso dá um nó na sua cabeça, porque você diz assim, mas pastor, tem coisas que eu leio na Bíblia e não entendo. É porque você lê em fatias, você não lê ela como tem que ser lida. É por isso que nós começamos o Ruios. O Ruios é uma escola que está começando agora para dar direções, propósitos de como entender a Bíblia. Um crente que não sabe entender a Bíblia não pode ser crente. A base da nossa fé é um livro. Pastor, eu não gosto de ler. Pronto, você já sabe a vida do camarada por aí. Crente que não gosta de ler, ele já revelou que a sua fé é fraca demais. Porque a base da nossa fé é um livro. Por isso, inscrições abertas para o Ruios. Uma outra escola, onde nós temos o que é a Bíblia, que é Jesus, Deus, o Espírito de Deus, ceia, batismo, paternidade, reino de Deus, tudo isso. É a escola mais longa que nós temos na igreja. Não é um curso rápido, é uma escola longa. Porque é uma escola de maturidade, formação, crescimento. Por isso, você que não fez, está desafiado a fazer. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Pastor, por que você fala tanto da irmão? Eu amo Jesus e a tempestade. Eu amo tanto, porque eu escrevi um livro, e vou escrever outro livro por causa da tempestade, que já está desatualizado. A mensagem de hoje, ela tem um tema, a pedagogia da tempestade. Irmão, cada vez que eu olho para a passagem da tempestade, eu aprendo algo novo com ela. A didática, a pedagogia, a maneira como Jesus nos ensina, cada vez que nós nos deparamos com esse texto, é fantástico. Por isso eu queria ler com você e a gente já entender o que Deus tem para a nossa vida. Está escrito assim, Marcos 4,35. E naquele dia, sendo já tarde, diga comigo, naquele dia, já era tarde. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ele assim, eu quero profetizar na sua vida hoje. Eu não sei o que você acha que é tarde. O que eu quero profetizar em nome de Jesus é que Deus vai fazer um milagre. Não, pastor, já é tarde demais. É tarde demais para minha casa, é tarde demais para minha família, é tarde demais para as minhas finanças. Se fosse tarde, você não estaria aqui. Se fosse tarde, você não estaria aqui.
Naquele dia, sendo já tarde, veja como a pedagogia é extraordinária. Olha o que o texto diz para nós, irmãos. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como o estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-lhe, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis com medo? Não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? A pedagogia da tempestade. Sempre quando você ouvir essa expressão pedagogia, nós estamos falando do sistema de ensino que é carregado aquilo que vem depois. Então, quando nós falamos a pedagogia da tempestade, eu quero que você se atente não à tempestade, mas às lições que são extraídas de quem está passando por elas. Se tem algo que nós erramos na vida, é não aprender com alguém que já passou. O pastor Fernando subiu aqui e disse assim: nós estamos há 25 anos casados. Hoje eu tenho uma coisa para aprender com alguém que já passou por 25 anos daquilo que talvez eu estou achando que eu não posso passar. Jesus está com os discípulos. Reúne os discípulos. E lá no versículo de número 35, coloca para a gente aqui, por favor. Marcos 4:35. Tem como mudar a versão? Foi só para mim ver uma expressão. Marcos 4:35. Só muda a versão do texto para mim ver, né? Pedi um computador novo. Não tem uma versão nova. Não, já está lá o computador novo. Mas vamos usar essa mesmo. Naquele dia, quando já era tarde, diga comigo, já era tarde. Diga comigo de novo, já era tarde. Irmãos, eu não consigo acreditar em pessoas que estão dentro da igreja e dizem assim: é tarde demais para mim. É tarde demais para minha família, é tarde demais para o meu propósito, eu já estou velho de... tarde, essas coisas aí é para quem é mais novo. Se eu tivesse conhecido o evangelho... eu não consigo acreditar em crente dizendo que é tarde demais. Não dá. Jesus está nos ensinando, olha só, naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes, o que está escrito aqui? De novo, o que está escrito aqui? Passemos, diga de novo. Passemos, é uma palavra plural. Jesus chegou num dia que já era tarde e ele disse o seguinte: olha, nós vamos fazer uma coisa, só que juntos. Você não entendeu, né? Nós vamos entrar dentro desse barco. A palavra de Jesus não foi assim: olha, eu sei que já está tarde, então entra nesse barco, passa do outro lado que depois eu vou. Jesus não disse isso. Naquele dia, sendo já tarde, ele disse: passemos. Sabe o que significa isso? Significa: eu vou passar junto com você. Jesus, irmãos, se tem uma coisa que a gente precisa entender em Cristo, é que nós não estamos sozinhos um só minuto da nossa vida. Uma das maiores armas que o diabo tem para utilizar contra nós é dizendo assim: está sozinho, ficou sozinho. Mas olha o que a Bíblia diz. Josué capítulo de número 1, versículo de número 9. Josué 1:9. Olha o que ele disse: não fui eu que ordenei a você. Deus dizendo a Josué: seja forte e corajoso,
não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você for. A primeira lição pedagógica da tempestade é: pode ser tarde, pode ser difícil, pode parecer impossível, mas nós vamos passar juntos. Eu não estou dizendo que você vai passar junto com o pastor. Não, você não veio aqui para dizer ou para ouvir que você passaria o seu problema com o pastor. Deus, o nosso Senhor, está dizendo: passaremos juntos. Nós vamos atravessar, nós vamos passar. Eu não sei como é que você entende isso, porque quando nós estamos dentro de um problema, parece que a gente não enxerga outra margem de jeito nenhum. Será, pastor? Será que vai dar certo mesmo? Será que eu permaneço? Será que eu continuo? Vamos passar juntos, disse Jesus. Levante a sua mão direita para cima e diga comigo: a partir de hoje, mesmo que pareça tarde, eu e o meu Senhor passaremos por essa tribulação. Davi disse: ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor estará comigo. Não é o que eu estou passando, não é o que eu estou vivendo, é quem está passando comigo. É por isso que ele disse: passemos. Não é passe você, não é suporte você, não é aguente você, é vamos juntos. O diabo tem roubado a fé de algumas pessoas porque conseguiu inserir nelas o sentimento de que estão sozinhas. Isaías 41:10. Olha o que disse o profeta Isaías, Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Eu te seguro com a minha mão direita vitoriosa. Não tenha medo, eu estou ali. A primeira lição da pedagogia da tempestade é: por mais que pareça tarde, nós estamos passando juntos. Não é sozinho, irmão, é junto. Bate no ombro da pessoa que está do seu lado e diz assim: nós estamos juntos. Satanás, nós estamos passando juntos. Deuteronômio capítulo 31, versículo de número 6. Olha o que diz o texto de Deuteronômio 31, 6. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará e nunca os abandonará. Nós falamos muito sobre paternidade, mas para você entender paternidade, você precisa compreender o espírito da orfandade. Por quê, pastor? Porque o espírito da orfandade toca em uma área específica: você está sozinho. Esse é o sentimento do órfão: ninguém é por mim. Por isso que a Bíblia recomenda: cuide do órfão, porque não tem ninguém por ele. Se existe um espírito de paternidade que coloca no nosso coração que nós não estamos sozinhos, existe também o espírito da orfandade que nos abraça na pior escuridão da vida e diz pra gente: você está sozinho. Está vendo? Ninguém mandou uma mensagem, ninguém ligou, ninguém se preocupou, ninguém está nem aí com você.
ninguém se preocupa com a sua família, ninguém se preocupa com a sua vida. E a gente vai dando ouvidos a essas coisas e a gente não consegue entender o propósito que Deus tem para a nossa vida. É por isso que Isaías capítulo 49, no versículo de número 15, ele disse: porventura pode uma mãe se esquecer do filho do teu ventre, mas ainda que essa mãe se esqueça do filho do teu ventre, eu, o Senhor, todavia não me esquecerei de ti. Eis que tenho o teu nome gravado na palma da minha mão. O diabo virá com um espírito de orfandade, dizendo: você está sozinho, Deus te abandonou, olha para a sua realidade. Mas nós mandaremos uma mensagem essa noite: o espírito de paternidade chegou primeiro, eu estou acompanhado, eu não estou sozinho. Ele guarda, Ele cuida, Ele zela, Ele é fiel. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir a sua palavra. Passar juntos essa crise familiar, nós vamos passar juntos. Não é tarde, não é tarde, mas ainda que seja, como o próprio texto diz, nós vamos passar junto. Você está aí? Eu paro ou continuo? Paro ou continuo? Segunda lição pedagógica, vai sair uma língua estranha, irmão. Segunda lição pedagógica da tempestade. Pode falar língua estranha aqui? Pode. Versículo de número 36. Preste atenção nisso, preste atenção nisso. Versículo de número 36. De Marcos capítulo 4, olha lá. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco. E havia com eles também outros, presta atenção, vai ser a primeira e a última vez que você vai ouvir falar desses barcos. Nunca mais vai se falar deles. Nunca mais. Preste atenção, segunda lição da pedagogia da tempestade. Aprenda que pessoas entram e pessoas saem da sua vida. Vou dizer de novo para você. Isso talvez seja uma das maiores chaves que nós precisamos para entender os propósitos de Deus. Pastor, mas começou comigo. Começou, mas pode não terminar. Pastor, mas era meu conhecido de anos. Era, mas não vai daqui para frente. Esses barcos aparecem em um momento, logo desaparecem. E não há nada de errado nisso. A vida precisa seguir, a vida precisa continuar. Diga para a pessoa que está do seu lado: ainda que os barcos que começaram com você não estejam do seu lado, diga para ele: por favor, siga em frente. Eu preciso dizer, o Espírito de Deus me incomoda. O barco, pastor, está aqui e ele não continua. Não é porque o barco que estava do lado parou que você tem que parar.
Pastor, mas você não sabe o relacionamento que a gente tinha, você não sabe o vínculo que a gente tinha. Eu não quero nem saber, eu preciso saber do vínculo que você tem com Deus e o seu propósito. Pastor, eu vou avançar, eu vou prosseguir, ainda que os barcos não me acompanhem, eu vou seguir em frente. Esses dias atrás eu vi uma cena extraordinária num documentário, e estava mostrando, irmão, uma embarcaçãozinha tão pequenininha, carregando um monstro de um navio, viu? Eu olhei para aquela cena, e na mesma hora o Espírito de Deus colocou no meu coração, dizendo: filho, é dessa maneira que acontece no reino espiritual. Você não precisa de coisas grandes para puxar algumas coisas, não, você precisa de coisas pequenas, mas essas coisas pequenas em mim puxarão coisas enormes atrás de si. É por isso, preste atenção, você não é o único crente, você é o primeiro. Há uma diferença enorme entre primeiro e único. Você é único quando é enganado por uma teologia de salvação individual. Agora, quando você entende que salvação é familiar, você é o primeiro. É o rebocador. Lembrei o nome, chama-se rebocador. Um barquinho pequenininho, velho, você olha para aquele barco e diz assim, não vai aguentar. Mas ele puxando um navio terrivelmente grande atrás dele. Preste atenção. Você precisa ser daqueles que vão puxar. Tem pessoas aqui hoje, presta atenção no que eu vou dizer, porque isso é uma profecia para você. Tem pessoas aqui essa noite que Deus vai inverter a ordem. Você entrou aqui puxado, carregado, mas Deus vai fazer você sair daqui como alguém que vai puxar os outros. Deus vai mudar a ordem. Agora, entenda. Olha o que Jó disse. Leia comigo Jó 19:14. Jó 19:14, rapidinho, Fê. Jó 19:14. Olha o Jó mergulhado no sofrimento. Olha o que Jó vai dizer. Os meus se afastam, e os meus conhecidos se esquecem de mim. Irmão, isso é uma realidade que acontece com todo mundo. Sabe qual é a boa notícia que eu tenho para dizer para você? Se você nunca viveu isso, se prepara, vai viver. Pastor, você está me amaldiçoando? Não, eu estou abrindo o seu olho para uma realidade que acontece. Uma hora você vai bater na porta de alguém, familiar, amigo, conhecido, e ele vai dizer para você, não posso, dessa vez eu não posso. E você vai acabar se frustrando. Então, antes que isso aconteça, deixa eu já te ensinar. Vai ter barquinho que não vai continuar a caminhada com você. E aí sabe o que acontece? Tem aquele problema que você vai falar assim, não, eu vou ter que voltar para buscar o barco. Não, só pode voltar quem tem chamado para isso, irmão. Se não tem chamado para voltar o barco, não volta, siga em frente. Deixa que Deus vai enviar rebocadores para voltar. Porque tem aqueles que tentaram voltar para rebocar e acabaram ficando. Porque não tinha chamado, não tinha propósito, não sabia se mover dentro desse tempo. Se Deus não te chamou para voltar, fique e avance. Olha o salmista, Salmo de número 38, versículo de número 11. Salmo de número 38, versículo 11. Eu paro ou continuo, irmão? Não, agora eu vou perguntar, eu paro ou continuo? Já diminuiu os 10. Do primeiro para eu continuo, diminuiu os 10 já. Mas por amor aos 10 eu continuo. Lembra do Abraão? Senhor, se tiver 10, o Senhor sabe, se tiver 10 eu continuo pregando. Não belisca o irmão do lado não. Você para de falar.
Salmo de número 38, versículo 11. Os meus amigos e os meus companheiros, de novo, os meus amigos e os meus companheiros se afastaram da minha chaga. A minha chaga é a minha ferida, o meu problema, a minha angústia, a minha dor. Ninguém se aproxima, ninguém me ajuda. E a gente entra num estágio, meu Deus. A pior coisa que existe é um crente que se diz salvo, se colocando na posição de vítima. Quer descobrir o seu propósito? A gente, pastor, qual é o propósito? Para descobrir o propósito tem que parar de ser vítima, irmão. Pastor, mas como assim parar de ser vítima? Vítima é quem encontra culpado para aquela nhaca de vida que está vivendo. Sabe por que minha vida está assim, pastor? E já aponta 10 culpados. Sabe por que eu estou vivendo o que eu estou vivendo agora, pastor? E aponta 5 culpados. Não, quem quer viver propósito de Deus não é vítima. Eu sou o único responsável para viver a miséria de vida que eu estou vivendo hoje. Você está aí? Eu preciso trazer a responsabilidade para mim. Romanos, Paulo escrevendo a Romanos no capítulo 8, ele diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo não disse algumas coisas, Paulo não disse as coisas boas cooperam para o bem, Paulo disse todas as coisas, o que deu certo e o que deu errado cooperou para o bem. Pastor, eu fui abusado. Pastor, me estupraram, eu sou vítima de um abuso. Então encontre nisso o teu propósito e vá levar vida para quem está agora mergulhado em depressão, porque não entende porque foi estuprada. Diga comigo, na minha ferida. Diga mais uma vez, diga, na minha ferida pode estar o meu verdadeiro propósito nessa terra. Pastor, o meu casamento fracassou. Por que não vai ajudar as meninas que estão casando nova para que os delas não fracassem como o seu fracassou? Ao invés de ficar chorando, pastor, por que isso? Não! Vítimas não fazem história. Vítimas não mudam destino. Jeremias chegou para Deus, quando Deus chamou Jeremias e disse: Jeremias, eu tenho um propósito. Jeremias, Senhor, eu ainda sou uma criança, eu não sei falar direito. Todas as desculpas que a gente gosta de dar para Deus. Deus disse: você não é as suas desculpas, Jeremias. Diga para a pessoa que está do seu lado: você não é as suas desculpas. Diga para a pessoa de trás: você não é as suas desculpas. Diga para a pessoa da frente: você não é as suas desculpas. Jeremias, eu te conheci antes do ventre da sua mãe. Se você, pastor, porque eu nasci de uma gravidez que não me queria. Não tem problema. Você está com o seu espírito aberto? Você está com o seu espírito aberto, não é com a alma, não é com o ouvido, o espírito está aberto. O meio pelo qual Deus te introduziu na terra não interessa. Que bom que você veio, meu irmão. O meio pelo qual você chegou nessa terra não importa. Que bom que você nasceu. Aquele espírito de inferioridade, aquele espírito de tristeza, de depressão, de angústia. Quando você diz assim: cara, não importa o meio, ele precisava me colocar aqui. Ele precisava me introduzir na terra.
sou um meio. Presta atenção. Eu não vou pedir para você levantar a mão, porque talvez isso seja algo que você está resolvendo com você. Mas talvez você está aqui dizendo assim, a sua mãe disse para você assim, você não foi planejado. A gente não te queria. Sabe, talvez até hoje você ouviu essa expressão como um lado negativo, dizer, meus pais não me queriam. Sabe? Em outras palavras, ele estava dizendo assim, olha, aconteceu um milagre e a gente não sabe como explicar para você. Não, você não entendeu não, crente. O diabo até hoje usava essa expressão para você, dizendo, está vendo? Você nasceu numa família que ninguém te queria, não. Seu pai e sua mãe não tinham palavra para dizer assim, você é um milagre, porque a gente não queria você. E de repente, quando viu, você estava aqui. Isso é um milagre de Deus. Alguns teve sorte de ser inserido em um lugar onde foi bem recebido. E glória a Deus por isso. Outros chegaram em um lugar que não foram. E glória a Deus por isso também. Pastor, como assim? Porque cada um foi colocado de acordo com o seu propósito. Alguns precisavam ser forjados de maneira diferente. Você está aí? Eu paro ou continuo? Já diminuiu mais 5. Vai diminuindo. Terceiro e último. Evangelho de Marcos, capítulo 4. E a gente encerra com isso. Para o nosso horário não explodir. Evangelho de Marcos, capítulo 4, o final do versículo 37. Levantando-se um grande temporal de vento, subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. O barco, presta atenção, o barco não foi feito para a água entrar dentro dele, irmão. Não é esse o propósito do barco. Mas nesse dia, a tempestade estava tão grande, estava tão intensa, estava tão forte, que as ondas estavam entrando dentro do barco. Ou seja, algo fora do normal estava acontecendo. Parece que ensinaram para a gente um evangelho que se Jesus estiver, tudo vai dar certo. Jesus estava dentro desse barco, sim ou não? Jesus estava dentro do barco, sim ou não? Jesus estava dentro do barco e as ondas estavam entrando dentro do barco, sim ou não? Não é porque eu aceitei a Jesus que a água não vai entrar dentro do meu barco. A promessa não é essa. A promessa é, a água entra, mas não afunda o barco. Terceira e última lição. Ele não disse para mim que a água não entraria. Ele não disse para mim que algumas circunstâncias de fora não entrariam aqui dentro. Não foi isso que ele disse. O que ele nos mostrou foi, apesar das águas entrarem dentro do barco, o barco não afunda. Levante a sua mão direita para cima e diga, pode até estar entrando água para dentro do barco. Pode, não, diga com mais autoridade, diga, porque tem alguém lá fora que está agitando as águas, tem alguém lá fora que está jogando água para dentro do barco. Diga, o meu barco pode estar até cheio de água, mas ele não vai afundar. Pastor, parece que tem algumas coisas entrando para dentro do meu casamento. Pastor, parece que tem algumas coisas entrando para dentro da minha família. Fica tranquilo, não vai afundar. Pastor, mas eu estou com medo. Não fique com medo. Por isso ele diz, não tenha medo, tenha fé. Não vai afundar. Não vai afundar. Você pode profetizar isso, ó, quantas pessoas o Espírito te mover aí perto de você?
Não vai afundar, não vai afundar, não vai afundar, ainda que águas estejam entrando, não vai afundar. Se coloque de pé no seu lugar.